Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez, né, com um projeto aí bem bacana para a gente falar sobre um filme. E temos aí a participação, né, da Tatiane Mendes e do Evanildo, que vão falar sobre o filme Destinos à Deriva. É um filme bem angustiante, né, como algumas pessoas estão falando aí. E nós vamos aí ter uma conversa bem bacana e passo a palavra para vocês. Eu sou Mara Jane, né, a presidente da ATF Minas. Aceitamos sugestões, né, gente, aí a respeito de eventos. Estamos abertos e quem quiser também se propor a participar como palestrante, né, em uma roda de conversa, estamos abertos também. Aí eu queria que vocês se apresentassem, Tati e Evanildo. Ok. Quem está no comando? Eu? Vai lá. Ok, gente. Eu sou Evanildo Ferreira, sou psicólogo também, membro da diretoria da ATF Minas. E a Tatiane e eu, hoje, estamos com essa incumbência de conversar, de provocar a conversa. E o filme Destinos à Deriva é mesmo um filme muito bom para a gente discutir algumas coisas, né, aplicar alguns conceitos, ver algumas questões que o filme mostra para a gente. E eu vou estar mais aqui como mediador. Quem vai mesmo apresentar o filme é a Tatiane Mendes. Então, vamos começar de imediato. Passo para você a bola, Tati. Pode assumir o Tá, comando aí e começa logo a se apresentar e a apresentar também o filme para a gente conversar sobre ele. tá. Seja bem-vinda. Obrigada, Evanildo. Pessoal, boa noite. Meu nome é Tatiane, eu sou psicóloga, sou pedagoga, tenho mais de 12 anos de formação em psicologia, tenho especialização e pós-graduação em terapia familiar, e é um prazer muito grande estar com vocês aqui conversando sobre esse filme. Primeiro, eu queria contar um pouco como que foi a ideia desse filme, né? Eu e Evanildo fazemos terapia com o mesmo terapeuta e ele comentou algo do filme. Eu falei assim: esse filme mexeu com você? Ele falou assim: eu achei ele muito bacana. E a gente começou a conversar. E eu falei assim: oi, Evanildo, isso aí dá uma discussão boa, porque a gente já conversou aqui, já rendeu tanta coisa que eu acho que dá para a gente falar alguma coisa, apresentar. E aí, a partir disso, na época, o filme estava no top 1 lá do Netflix, né, Evanildo? E Sim. aí, por uma questão de saúde, né, ele precisou ausentar um período, mas aí a gente, logo que ele pôde, a gente retomou isso aí e estamos aqui hoje para conversar sobre esse filme. Não foi isso? Exatamente, né? É um filme que mexe mesmo, não tem como. E a gente vê, eu peguei alguns recortes para conversar. A Tati e eu tivemos um dia exclusivo só para a gente conversar sobre o filme, tentar buscar nas nossas ideias o que ficou comum a nós dois. E foi muito boa a nossa conversa, a nossa interação. E a gente estava numa expectativa muito grande desse momento nosso aqui, porque certamente nós vamos ter um momento muito especial de aplicação dos conteúdos e conceitos do filme que estão diretamente relacionados à nossa prática clínica. Então, Certo. Tati agora vai entrar já direto na apresentação, fique à vontade. Eu vou tentar colocar os slides aqui, vocês vão me falando se está dando certo, tá? Apareceu e desapareceu. Desaparece. Você sabe qual que é o item agora que está colocando, Evanildo, para apresentar? Eles realmente mudaram aqui. É compartilhar a tela. É o terceiro itemzinho do meio aí. É porque às vezes o seu slide estava aberto no computador, apareceu. É porque às vezes a gente tem que fechar, Apareceu? apareceu. Tá, Apareceu. tá Tá, aparecendo. tá, tá dando para ver Apareceu. com a tela total ou não? Total. Agora está vendo. Não, é total.
tela cheia ainda não, É, você mas tá. mas tá na tela. Mas tela cheia ainda não, Evanildo. Não, no meu não aparece tela cheia, mas Vou clicar aqui de novo porque tá em clica tela no primeiro, cheia. clica no primeiro slide para ver se ele abre tela cheia. Eu mudei de slide, está mudando para tela cheia? Não, Não. mudou não, tá parado. Vou tentar refazer aqui para ver se vai, tá? Ou então você tenta, em vez daquele item, aquele íconezinho que a gente clica, clica no que parece um livrinho para ver se fica melhor. Agora Ah, passou, só que não tá a tela cheia ainda. só um minutinho que eu vou. Eu acho que você tem que ir em apresentação de slide Hum, e lá vai ter a opção de tela cheia. Aqui em cima também tem um íconezinho aqui, ó, que ele é de apresentação de tela cheia, tá vendo? Meu mouse passando ele aqui. não tô vendo. Eu vou tentar clicar nele para ver se ele obedece. Não obedece, não. É só o seu comando mesmo. Na parte superior tem uma tarja vermelha aí no na sua apresentação? Tem. Bem na parte superior dela tem uma opção. Tá, peraí que eu vou tentar refazer aqui para ver se vai. Uhum. Olha se agora foi. Foi, agora está a tela cheia. Certinho. Então vamos lá. Pessoal, então, para essa discussão do filme, a gente pensou nesses momentos aqui para estar conversando sobre ele. Primeiro, a gente vai apresentar uma sinopse do filme, depois, uma contextualização, um levantamento. Nós vamos falar também do porquê indicar filmes na terapia. Eu senti a necessidade disso, porque às vezes a gente tem a técnica, tem o procedimento, mas a gente não entende muito o porquê disso. E aí a gente vai conversar um pouco sobre isso, também como indicar filmes. E aí a gente vai chegar numa etapa de discutir as cenas desse filme e vou passar um pouco das referências. Primeiro, né, eu quero apresentar aí a sinopse do filme. Esse filme ele foi lançado em 2023, né? Então, um filme bem recente. Ele conta a história de uma grávida que sozinha. Você pode ler, Evanilda, aí, que para mim está aparecendo o rosto de vocês, eu não estou conseguindo ler. Para mim também está da mesma forma. Peraí, deixa eu ver se eu consigo mudar. Consegui. Então, é a história de uma grávida que sozinha e perdida no mar, ela foge de um país totalitário, no entanto, ela acaba ficando presa em um container que navega à deriva. Mesmo com medo, ela decide lutar pela sua vida e pelo seu bebê. Isso seria um resumo aí do filme. Não sei se todos assistiram, então a gente achou importante apresentar. Pessoal, se em algum momento vocês quiserem pontuar alguma coisa, falar algo, tá aberto a todo momento, viu? Porque é uma roda mesmo de conversa. Então, contextualizando aí o filme, ele retrata, né, o estado da Espanha, com um erro aí, né, na palavra, num regime totalitário de escassez extrema há 17 meses, e para redução desse quadro, adota um regime de genocídio de mulheres grávidas e crianças, para reduzir a população. Aí, no caso, né, os personagens principais da história é a Mia e o Nico. E aí a Mia, como está grávida, ela é alvo, né, dessa busca aí. E aí agora eu queria ouvir de vocês um pouco de quem assistiu o filme, de quem está ouvindo já um pouco dessa história, quais foram as emoções suscitadas, quais foram os sentimentos suscitados ao assistir esse filme.
Acho que pode conversar por você aí, Evanildo, que você já também partilhou que já assistiu. Aham. Então, o que a gente percebe é que, diante desse contexto todo de insegurança, de medos e de luta pela sobrevivência, que é a questão do filme mesmo, né? Tanto ela quanto o pai da criança acabam indo, são separados um do outro, e ambos começam a lutar pela própria sobrevivência. Conseguiram manter contato por um tempo, mas perdem o contato e ela se vê sozinha dentro de um container, e nesse container ela tem que encontrar é, condição de sobrevivência. Aí passa primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, o filme vai mostrando isso, e a luta mesmo inicial é pela sobrevivência. Ela passa a encontrar sentido para viver a partir da criança que ela carrega no útero, né? Esse trechinho é bem angustiante, porque não é tão somente a dificuldade de estar num container, é a dificuldade de lidar com a situação e não ter recurso nenhum para fazer o parto, para ter a criança, né? E ela vai encontrar sentido de vida mesmo, para lutar pela vida, não só a necessidade de sobrevivência dela, mas a necessidade de sobrevivência da criança. Esse ponto é um ponto de convergência, né, que a Tati e eu conversamos muito sobre isso, que entra ali uma necessidade resiliente muito grande. Quer dizer, onde é que eu vou encontrar energia, força para viver numa situação como essa, perdida no meio do mar, dentro de um container que estava destinado a afundar? E aí o sentimento é: vou buscar energia de vida onde e com qual motivação? O sentimento é de necessidade de encontrar sentido para viver num ambiente em que a vida não propõe existir. Ali, o sentido é, se não se entrega logo à morte, é esperar que a morte venha. Então, o filme todo ela vai estar lutando pela sobrevivência, mas não somente a sobrevivência dela, mas a sobrevivência de uma criança. Tem um momentozinho no filme lá que me marca muito, é quando a criança sente fome, né? E a criança não consegue pegar o peito para mamar. E essa mãe fica muito angustiada com isso, porque não tinha alimento sobrando dentro do container, nem sobrando, nem de jeito nenhum, né? Ela vai conseguir alguma coisa lá, mas a expectativa de vida é muito precária diante das condições que ela estava, sozinha, né? Sem ninguém com quem contar, e ela vai tirar da fraqueza a força. E isso traz para nós aquela situação extrema da vida, né, em que a gente às vezes se encontra, e de onde tirar forças? E às vezes o lugar onde encontrar força é na fraqueza, é no nada, é no ninguém, é no sou eu mesma, é eu sozinha. E, e é assim, para quem acompanhou o filme com interesse mesmo em ver o sentimento dela o tempo inteiro foi de angústia, desespero, ausência de sentido. E nesse conjunto de ausências, ela vai encontrar dentro dela o sentido para lutar pela vida. E em você, Ivanildo, como que você, porque assim, o que é que você, principalmente aí nessa figura do homem, né, que está no grupo, como que você sentiu assistindo esse filme? Você com você mesmo. Sim, o meu sentimento, ao ver o sofrimento dela, é o sentimento de querer estar junto, né? Porque ali é um casal que é separado. E antes deles serem separados, havia ali um investimento do homem, do pai da criança, um investimento muito grande para estar junto a ela, para acompanhar o processo do nascimento da criança. De repente, eles são separados um do outro, né? Então, o meu sentimento de, enquanto homem, e refletindo ao filme,
era o desejo de estar, o desejo de pertencer ao momento, o desejo da paternidade. E ela já tinha vivido um trauma de perda, né? Então, era praticamente reviver o luto, reviver a perda, reviver a dor. E ela se nega a reviver a dor. Ela se nega a reviver a perda. Ela se entrega a buscar de onde não tinha recursos para sobreviver. O meu sentimento ao ver esta cena é de que ela estava muito só. E se eu fosse o pai dessa criança, eu iria sofrer muito por saber que ela estava sozinha e eu não poder estar com ela. Alguém mais quer partilhar sobre o sentimento, a emoção ao assistir esse filme? Eu vou falar um pouquinho. Pode falar, por favor. Eu acho que é tudo isso que o Vanildo colocou. E no final eu senti muito alívio. Quando aquela esperança, né, que ela continuou tendo, assim, né, em meio a tudo isso que ela passou. E aquele final, assim, foi muito, muito emocionante, né? Do barco chegando lá, daquela família chegando. E só para, né, acrescentar isso. Obrigada. E a sensação é muito ruim quando o bebê desaparece, quando ela desaparece, quando o bebê é encontrado. E, quer dizer, então tudo acabou assim. A sensação é mais que filme que tem um final terrível, né? Porque como que a mãe se perde nesse momento? Então, quando a mãe é reencontrada e, e ela passa por aquele processo de reanimação, de ressuscitação, e há uma sensação de querer viver, então o que dá motivação a insistir na vida da mãe é ver a criança, né? A criança estava lá, a criança precisava da mãe. E eles encontraram motivo para insistir na reanimação, foi justamente ao ver a criança. Ver o vínculo que essa mãe teve com essa criança, a simbiose que foi construída, o tanto de investimento de energia psíquica que essa mãe coloca, o tanto de investimento de energia física, emocional, para salvar a ela e a criança, e de repente, no finalzinho, tudo se perde. Né? Quando ela vê a luz no fim do túnel, que aves que aparecem, opa, tem terra próximo, tem vida próxima aqui. E justamente naquele momento de encontrar, né, ela tenta sinalizar para ver se ela é encontrada, de repente as energias se vão e ela se entrega ao fim, que não era o fim. Esse momento, para mim, foi muito angustiante. Partilhando sobre o meu sentimento, eu também fiquei bastante angustiada, tive que parar, beber um copo d'água, dar um tempo para assistir. Então, realmente é um filme que mexe muito com a gente, né? Com toda a Uhum, história, talvez para nós que somos mulheres também tem uma identificação, uma ligação ali com o feminino dela. uhum. Alguém E eu mais ia quer partilhar? comentar, então, tá dando para vocês me ouvirem? Sim, Ouvindo, Ana. sim. Peraí, deixa eu voltar aqui, porque eu estou no hotel aqui, a internet não está muito legal, não. Nem vou ligar a câmera, tá? A sensação é exatamente essa, sabe? De muita angústia o tempo inteiro. É um filme que nos remete à angústia. Mas lá do outro, eu fico pensando muito assim. É, o que que nos leva a lutar, sabe? Eu fiquei pensando o tempo inteiro. Então, assim, sempre que você passa por uma situação de iminente perigo, tem que ter uma causa, tem que ter uma justificativa, tem que ter um para quê. Eu nem falo por quê, mas um para quê, né? E ali tem todo aquele significante de uma gravidez, de uma expectativa de um nascimento, e remete até à metáfora, o que que nasceria de novo, sabe? Assim, saindo de um famigerado país totalmente fascista, totalitário, daquele sofrimento todo, de repente você se encontra dentro d'água, literalmente, presa dentro de um container, mas ainda assim você vai usar de todos os recursos
possíveis, que estavam ao seu alcance, mas que você tinha uma esperança. Então, eu falo que a gente se agarra quando existe um fio de esperança. E esse filme ficou me fazendo pensar muito em relação ao livro O Sentido da Vida, né? Me remeteu muito lá à logoterapia do Viktor Frankl, quando se diz, né, até na questão de resiliência, para que eu estou lutando? O que eu estou buscando? Né? O que faz sentido na minha vida? Então, apesar de ser angustiante, ficou aquela sensação, nossa, eu vou ter que esperar. Tanto que eu confesso para vocês, sabe o que eu fiz? Eu passei o filme rapidinho para eu chegar no final, para depois eu voltar e passar por cada cena, porque doía muito. E é isso que você fala, sabe, Tati? Uhum. Porque nos remete também a nossa figura de mulher, de mãe, do parir, sabe? Assim, na hora do parir ali, de ter que nutrir, e tipo assim, olha, mãe é aquilo ali, viu? Dá vida pelo filho. Alguém vai te encontrar. E aquela cena dele boiando ali me remeteu muito também à questão do Moisés. E aí a gente poderia, né, fazer uma leitura em relação a isso também, né? Assim, o que vai ser retirado da água e o que viria a seguir. Então, apesar da angústia, apesar do sofrimento, apesar de que eu falei assim, meu Deus, será que eu vou ter estômago para chegar até o final? Então, andei rapidinho, aí depois eu retrocedi tudo para eu entender esse contexto. E eu acho assim, o que fica é, para quê? Para que a gente busca força para lutar? Em qualquer condição, que ali a gente pode pedir emprestado, né? Para situações que a gente passa, os nossos conflitos, para as nossas guerras, para as nossas saídas, para as nossas entradas. Eu acho que é mais ou menos assim, tá bom? Então, o sentimento que vocês perguntam é esse mesmo. Foi de muita angústia e de muita dor. Mas que no final falou, ó, então tinha um para que lutar, né? Tinha uma Sim, causa bacana aí. exato. Muito bem colocado, viu, Ana? Alguém mais quer colocar ou a gente pode dar continuidade? Essa colocação do porquê e do para quê, ela é extremamente apropriada para esse momento, né? Sim. O para quê diz de uma finalidade. O Uhum. porquê diz de uma tentativa de busca de explicação. Então, no porquê, a gente encontra N justificativas que não propõem mudança, é só queixa, só lamento. No para quê, nasce uma perspectiva. Eu tenho uma finalidade, eu não tenho só queixa. Estou nesse lugar por quê? Não, quando eu viro essa chave do porquê para o para quê, e a Solange Rosset trabalha isso na briga, né? No livro Brigas na Família e no Casal, que ela faz uma transição entre aquilo que é mantenedor da briga, que é o porquê, e faz a transição para o para quê, que é a busca de solução, a busca de saída, a busca de finalidade. Então, esse para quê eu estou aqui nesse lugar, lutando para manter a vida, para garantir a vida, garantir a sobrevivência. E com base nisso, né, nesse encontro com o para quê, é que a mãe vai finalmente encontrar energia onde não tem, né, recursos onde não tem. Eu preciso me manter viva para manter viva essa criança. Então, o para quê é para que a vida perpetue. Tentando aí contextualizar o porquê, né, que nós, psicólogos sistêmicos, utilizamos dos filmes, por que que a gente indica filme na terapia, não é só por uma questão assim, vai ser legal ele assistir, tem sempre um objetivo, algo para ser trabalhado ali. E aí eu trouxe alguns dos motivos aqui que faz a gente indicar um filme num processo terapêutico. Um deles seria facilitar a identificação com os personagens,
explicitar a dinâmica relacional semelhante, então a gente vê que aquela pessoa age daquela forma, e a gente quer que ele veja, né, fique claro como que ele age, mostrar os padrões repetitivos, né, o que repete ali na história do paciente, do cliente, para aquela história também, para facilitar a identificação de sentimentos, para mostrar exemplos diferentes, para levantar até questões que o cliente ainda não tem consciência. Então, às vezes, o filme traz essa perspectiva, esse filme aqui traz essa possibilidade, porque traz também a possibilidade da gente levantar com o cliente o que, que ele ainda não tem essa consciência, ou potencializar e desenvolver novos padrões de comportamento. Então, esse é algum dos motivos que faz a gente indicar o filme para o cliente. E aí a gente, como fazer essa escolha, né? A escolha não pode ser aleatória e tudo, ela tem que ter em vista o objetivo da terapia de cada cliente. A gente tem que ter em mente o tema que está sendo trabalhado, né, no momento da terapia, e também com a intenção de inserir um novo tema, um novo contexto, uma nova visão. Então, esses aqui são uma visão aí para nortear, né, os psicólogos que estão inserindo, que estão iniciando a vida na terapia familiar sistêmica. E do que você coloca como destaque, um que eu percebo muito é a identificação. Sim. É quando o cliente vê o filme e ele se identifica com o filme, com o personagem, com a cena do filme, isso gera nesse cliente um movimento de mudança. Uhum. A identificação que se tem é uma identificação que propõe possibilidade de mudança. É como Sim. se a pessoa olhasse assim, gente, isso é o que eu estou sentindo, isso é o que está acontecendo ou o que aconteceu comigo, então há possibilidade de enfrentamento. Então, essa identificação, para mim, é o que mais aparece na prática da prescrição do filme. Eu vejo isso com muita frequência até. E tem alguns pacientes, né, alguns clientes que colocam muito assim para a gente, por que que você queria, qual que era o seu objetivo? Eles começam até a nos questionar no processo terapêutico sobre esse objetivo, né? Então, muitas das vezes é bom a gente fazer esse levantamento para ver a visão deles, para depois colocar o que que a gente observou, qual que era a nossa intenção, um pouco disso aí. Tem aquela questão também que o filme não se aplica a todos os clientes. Já aconteceu comigo, por exemplo, de ter um filme excepcional, queria se encaixar com aquele momento terapêutico, e o cliente fala: eu não tenho paciência para ver filmes. Eu não gosto de filmes. Arranja outra coisa para eu fazer, né? Da mesma forma, quando a gente prescreve um livro, não, detesto leitura, não aguento, não tenho paciência para ler. Então a gente vai encontrar essa resistência por parte de alguns em relação ao filme, de talvez até seja nem tanto que não tem paciência de ver filme, mas é porque o momento vivido, né, a ansiedade vivida, não propicia para aquele cliente um momento para ele parar, ver, refletir. Eu falo assim, tenta ver pelo menos 10 minutos para ver se é isso mesmo, né? E vai acontecer de a pessoa realmente não dar conta, né? E a maioria dá conta de ver. E é uma grande oportunidade de usar esse dispositivo do filme para crescimento. Mas a gente tem que estar atento que poderá acontecer que alguém não dê conta de ver. Esse recurso seu, Evanildo, é bem bacana, porque eu já fiz supervisão com Mara, eu lembro que quando a gente trazia assim para ela, ô Mara, fulano tem dificuldade de ler o livro, aí ela falava assim, pede para ler o capítulo, porque a gente vai Uhum. tentando nisso, nessa quebra da resistência do cliente, porque Uhum. isso também faz parte do processo terapêutico. Sim, sim. Então, como que a gente pode, né, talvez assim, pegar um filme que seja de 3, 4, 5, 10 minutos ali no YouTube, que tem, vai trabalhar e aí até ver que a pessoa tire essa resistência ou modifique, ou como a gente vai conseguir. É. Eu já tive casos, por exemplo, de fazer a prescrição do filme e a pessoa vai lá no YouTube, pega um trailer e vê.
e faz a leitura do filme a partir do trailer, né? Aí você viu o filme, vi. Aí a gente vai fazendo perguntas. O que que você tem a comentar sobre tal cena assim, assim? Não lembro de ter visto isso, não. Falei assim, ah, você viu mesmo o filme? Aí a pessoa se entrega, né? Diz, não, eu vi o trailer, eu vi o trailer, eu li comentários, eu li críticas, mas o filme mesmo não vi. Ah, bom, então dá para a gente conversar sobre o filme, né? Dá para conversar sobre a crítica, dá para conversar sobre o trailer, dá para conversar sobre comentários, mas o filme mesmo não dá. Mas é muito curioso, quando a gente vê que é possível e insiste, a pessoa consegue ver o filme de 3 vezes. Ela vê um pedaço, para, depois ela outro dia ela vê o outro pedaço, até consegue ver tudo. Então, agora, se nós vamos dedicar um tempo aqui agora para discutir mesmo sobre as cenas do filme. E aí, para depois a gente fazer um fechamento sobre esse mesmo filme. Então, o início do filme, ele traz um contexto ali que a família tem que fazer uma renúncia, né? Tem que ter uma perda mesmo para que eles consigam sair daquela realidade. Então, a Mia, primeiro, muito presa à questão do anel, pensando se valia a pena, e aí o esposo decide mesmo que é momento de perder aquilo ali, que é tão significativo, para uma coisa maior. E aí isso aí já me traz a primeira leitura, que o tanto de vezes que a gente fica presa a alguma coisa para não impedir um crescimento, né? Então, assim, por alguma coisa a gente fica ali preso, amarrado, para não crescer, achando e segurando aquilo ali para dar um sentido sem abrir para uma coisa maior. Eu acho que tem alguém com áudio aberto. Se alguém quiser falar, pode falar, tá? E aí, depois disso também a gente começa a perceber pelo filme que eles buscam se reorganizar e talvez até a pensar numa vida com esse momento aí da gravidez, né? Então, eles buscam esse novo projeto, que é sair do país que não estava em condições, né, de vida, e buscam um sentido ali, né, que eles vão viver melhor, que eles até colocam que é onde eles vão iniciar um processo, né, de saída do país. Então, a gente vê uma reorganização do sistema familiar e um reinvestimento em outras relações, em outros segmentos de vida, que traz a ligação ao aspecto lá do filme da perda da filha, né? Então, esse momento aqui que ela que está grávida, ela busca reinvestir e eles têm novos planos a partir disso aqui. Quer colocar alguma coisa, Ivanildo, sobre essa parte inicial? Toda reorganização nasce de algum tipo de crise. Uhum. Dificilmente a gente promove mudança, seja ela no contexto familiar, seja do contexto dos indivíduos, sem que esteja acontecendo uma crise, seja ela pessoal, existencial, relacional. As crises são grandes oportunidades de mudanças, de reorientação do sistema, de reorientação da própria vida. Então, eles viveram, né, tiveram como mola propulsora da mudança uma grande crise, uma vivência de muito medo e de ausência de perspectivas. Uhum. Então, crises nem sempre são fatores geradores de sofrimentos sem possibilidades ou alternativas. Crises podem despertar em nós grandes oportunidades de nos reinserirmos na vida, de nos reinscrevermos na vida de um jeito diferente. E aí, pegando o contexto do filme, talvez para a realidade da terapia, muitas das vezes, quando a gente vê o paciente em crise, ele vivencia uma situação ali que desestabiliza, mas depois ele já volta para a sessão, fazendo mudança, conseguindo pensar em outras possibilidades, investindo em outras coisas, às vezes mudando aspectos até
de investimento nele, fazendo algo por ele mesmo, corta um cabelo, diferencia de alguma forma. Então, a crise também traz esse olhar, essa possibilidade de pensar em si. E uma crise que é muito comum no contexto de família são crises suscitadas em tempos de separação, divórcio, crise das relações. E essa crise pode gerar, sim, um fator importante de reinserção na vida. Crises fazem um grande bem a quem precisa de crescer, né? E o conceito de refamília, o conceito de refamiliar, é um conceito extremamente importante para quem está vivendo transição, mudança de perspectiva. Porque, às vezes, mantém-se o aprisionamento ao que estava ou ao que se está vivendo. E dependendo do conceito de crise, dependendo do momento ou do tipo de crise vivida no contexto da família, refamiliar é uma grande alternativa. Quer dizer, é possível construir uma nova lógica de vivência familiar diferente da que estava sendo vivida de forma ruim, de uma vivência familiar com muito sofrimento, com muita angústia, com muita dor. E a pessoa não vê perspectiva de manter a família dentro do contexto da tradição e das crenças. E romper paradigmas, quebrar padrões, traz a ideia de uma proposta de refamiliar. É possível eu trazer novos integrantes para esse sistema. É possível construir novas lógicas familiares com integrantes que até então não faziam parte do sistema. Alguém quer colocar, quer perguntar? Uma coisa que eu estava pensando aqui no personagem do Nico, né, o marido dela, esse é marido, esse companheiro, Pai da criança. é o pai da criança. E quanto faz diferença, né? Eu vejo assim que pessoas que a crise pode sim trazer crescimento, mas também pode, né, ir para o outro lado. Mas assim, o fato de ter alguém, né? O Nico estava ali, quanto puder, né? Enquanto ele tinha vida, ele estava presente. E eu vejo assim, quando tem alguém presente, seja alguém uma rede de apoio ou terapeuta, faz parte, né, dessa mola propulsora também de fazer crescimento. Muito importante o papel dele, né? Por mais que ele só apareceu no comecinho, mas ele estava muito presente, né, na vida dela. Ela falava isso, né? Acho que foi na última ligação. Eles perdem a conexão, a comunicação, né? Eles perdem a comunicação, mas eles continuam ligados um ao outro. E ela deposita muita expectativa nele, né? Assim, até dele buscar, dele salvar, dele... Então, eu acho que passou muito. Peraí. Então, ela tem esse momento, né, que a gente fala que tem a divisão aí do casal, né? O casal é separado, e aí ela começa a ter que lidar com as coisas de forma individual. E eu achei bastante importante essa reflexão, porque, assim, talvez ela ficava muito esperando ou aguardando uma decisão dele, ele que estava com a direção, talvez até mesmo nesse lugar da função paterna, né, de direcionar, mas aí quando ela divide, ela começa a definir, decidir por ela, né, e cuidar dela mesmo e do bebê. E ela lida aí com várias situações estressantes, né, a pancada, a inundação, ela fica presa no contane, ela vê o suposto contane do esposo também afundar, que gera, né, aquele sentimento todo ruim, onde ela vê as pessoas gritando, e aí traz para ela um sentimento, né, de questionamento sobre a vida, que é o momento onde ela pega a faca dobrável lá para se matar, mas ao ela ver a barriga mexer,
ela desiste disso, né? Então, traz uma reflexão assim, que a vontade dela de viver está em função do outro, que foi o que Evanildo colocou muito no início, né? Que a gasolina, o que trouxe para ela a motivação para ela viver foi em função da filha, não é isso, E aí Evanildo? e aí suscita outra reflexão importante, porque a gente fica aqui no limiar, né? Até que ponto viver em função do outro é mesmo o combustível da vida e por quanto tempo isso deve durar? Então, o que que a gente percebe, pelo menos pegando a figura materna, né? Há Uhum. casos em que, na crise, a mãe faz do filho ou da filha o seu sentido de vida. Então, ela para de viver para ela, para viver para o filho ou para a filha. E constrói uma simbiose que não pode durar por muito tempo. Exato. Essa necessidade da criança 100% de ser cuidada por alguém, no caso a mãe, ela tem prazo de validade, né? Eu às vezes converso em terapia quando eu vejo muita simbiose de mãe e filho, e falo de filhos adultos com 20, 30 anos ainda debaixo das asas da mãe. Aí eu pergunto para a mãe assim: você já viu alguma galinha manter os frangos debaixo das asas quando eles crescem ou elas só cuidam dos pintinhos? A questão é, se eu coloco todo o sentido de vida na criança e eu não sei o momento de sair, eu vou manter essa criança adulta, dependente emocionalmente de mim. E às vezes até financeiramente. E aí, quando você fala, dá para proteger um frango debaixo da asa? Se essa mãe tem 3 frangos, como vai caber esses frangos debaixo das asas? Então, encontrar sentido de vida nos filhos faz sentido num dado momento, mas é preciso saber a hora de liberar esse filho para que ele ande, para que ele corra, para que ele se assuma, para que ele voe, para que ele siga a vida. Mães precisam criar filhos para a vida e não para si mesmas. Uhum. Hoje, a gente tem percebido muitos filhos adultos, mais de 30 anos, ainda vivendo com a mãe, ainda dentro de casa, não emanciparam, não cresceram. Talvez seja esse. Isso eu vejo muito, é muito comum a gente ver isso no contexto de divórcio, separação, ou às vezes num contexto de relacionamento cuja relação do casal é muito precária, o movimento de coalizão, a triangulação. E aí a mãe acaba pegando toda a energia psíquica, pega toda a energia relacional que deveria ser partilhada no contexto do casal e desloca para o filho ou para a filha. E aí entra a coalizão, o filho ou a filha passa a ser o sentido de vida, o marido e pai fica excluído da relação. Essa criança assume a responsabilidade de ser marido dessa mulher, né? E acaba sendo mesmo. Hoje mesmo eu tive um contato com alguém, né, num contexto de terapia, de uma mãe, vivendo esse momento de ruptura da relação dela com o filho, que hoje já é adulto. E ela falando do sofrimento que ela está passando, de ver que o filho está adquirindo, é claro, ele na terapia ele conseguiu ganhar fôlego, e ele está dando conta de se bancar na autonomia. Hoje ele é médico, mora em outro estado e ela foi visitá-lo nesse outro estado e ela sofreu muito por ver a liberdade dele. Sofreu muito por ver que ele dava conta sozinho. Agora ela que não está dando conta, né? E caiu numa situação de ansiedade, deprimiu, deu vontade de voltar porque não estava achando lugar ali, porque o filho E, já era dono dele. e se a gente pensar, talvez ela, a própria Mia de início, ela também ficou com a percepção de que ela não daria conta, né? Pelo desespero dela, de se ver sem o companheiro. E quantas vezes Uhum. a gente se
principalmente nós mulheres que tem, às vezes, a cultura, né? Assim, a mulher não vai dar conta, ela não dá conta só Hum, de algumas demandas, traz essa uhum. reflexão também. É. E aí traz a ideia aquele outro filme chamado Paternidade, que a mãe morre no dia seguinte ao parto, e o pai, muito atrapalhado, resolve criar a filha sozinho. E aí vem a avó, né, materna e paterna da criança, a mãe dele vai chegar e falar assim, você não vai dar conta de criar uma menina sozinho. A sogra fala a mesma coisa, você não vai dar conta de criar uma menina sozinho. Aí ele pensa, reflete, muito atrapalhado, diz assim, realmente não vou dar conta, não. Mas eu vou fazer assim mesmo. Eu vou fazer sem dar conta. Então, é o caso do filme em questão agora, né? Ela se viu muito limitada. E se a gente for olhar as condições que ela enfrentou, era difícil ela admitir a hipótese de que sozinha ela daria conta. Sim, Mas quando ela se assume, fala assim, olha, tá difícil, tá impossível, eu não dou conta, mas eu vou dar conta. E ela vai buscar recursos dentro do próprio container, né? uhum, Ferramentas, vai buscar o que que tem lá, o que que é possível encontrar nesse lugar aqui. E ali agora passa a ser uma luta pela sobrevivência de duas pessoas. Faço pela minha filha, mas faço por mim também. exato. Leucilene colocou aqui que ela acha muito interessante como o filme mostra essa esperança e o quanto a vontade de vencer a torna forte. Nesse mesmo parâmetro, podemos pensar o quanto desistimos também dos nossos objetivos, né? Nesse enfoque que você colocou, Ivanildo, né? De pensar no outro, de focar no outro, às vezes a gente esquece de olhar para a gente. Uhum. A frase que eu costumo dizer é assim: faça por você, faça por mim, faça por nós. Porque o nós não pode desaparecer. Eu tenho que pensar em mim, eu tenho que pensar no outro, eu tenho que pensar em nós. Então, o sentido, voltando aqui, só para concluir o sentido que você levantou, eu vou. Eu encontrei na minha filha ou no meu filho sentido para viver. Isso a gente pode trazer para vários contextos na vida. O que eu não posso me confundir, né, nesse processo é em relação ao tempo. Eu preciso dar autonomia para ela. Ela é meu sentido de vida no momento. Mas até quando eu vou ficar bancando esse lugar de mãe que encontrou sentido de viver no filho? Até que quando é que essa mãe vai liberar esse filho, essa criança? Exato. Faço por mim, faço por você, faço por nós. Sim. Se o filme mostrasse a criança crescida, adulta, a gente iria saber como foi que ela lidou com isso. Que é uma das coisas que a gente vai refletir aí no final, que eu também pensei aí que cabe essa reflexão. Então, o Uhum, que Evanildo colocou, né? Ela tira dessa fraqueza dela, dessa dificuldade, ela com a filha mexendo, ela arruma força, ela começa a ver, reunir os objetos, sai uhum, dessa visão de que ela não ia dar conta, né? Que muitas das vezes uhum, é cultural para a mulher, e ela vê o que ela vai conseguir reunir para passar aquele momento lá até ela conseguir um recurso para sair. Então, ela reúne todos os objetos para sobreviver e enfrenta várias situações adversas, né? A tempestade, o parto, o choro do bebê, que traz essa concepção, né, de que, assim, muitas das vezes é colocado para o feminino que o amor materno, que o instinto materno é inato, isso não é, né? A mulher precisa lidar com essa construção e estabelecer uma relação ali. Então, ela lida com a dificuldade total de acolher aquela criança, de não ter o leite, e aí ela começa a construir, lidar com aquela realidade para ela dar conta, né, de estabelecer aquela relação. Até o choro da criança ali numa etapa incomoda ela, porque ela fica sem saber como agir, que ela não está tendo força. Então, ela começa a se organizar perante a toda a adversidade que ela tem daquela vivência.
que vocês observam dessa etapa? O que ficou para vocês sobre isso? Aí entra o mito do amor materno. Uhum, Eu já escutei mães dizerem que não nasceram para serem mães. Ou seja, elas não têm disponibilidade interna para exercer a maternagem. Ela tem a disponibilidade biológica para gerar a vida, mas não tem a disponibilidade psicológica para conduzir a vida gerada. Então, é mito mesmo, né? Não existe esse instinto, não. É claro que cada vez que nasce uma criança, nasce uma mãe, mas isso não é instinto, isso é aprendido. E aí ela tem, pelo filme a gente percebe que ela tem toda uma vontade, um desejo, um cuidado para ser mãe, mas dessa etapa, o tanto que é difícil mesmo ela já tendo uma outra filha vivenciar esse momento ali. Uhum, exatamente. Aí a gente entra numa outra cena do filme, né, com o nascimento da própria filha, ela começa a mostrar as imagens ali, trazendo o momento onde ela conta, verbaliza que ela perdeu uma filha, né, ela permite a menina sair durante 5 minutos, e a outra filha é pega, né, a primeira é pega pelo pessoal lá, e ela carrega em si o que Evanildo colocou aí de início, que é o luto da perda, né? Que é considerada socialmente a pior perda por inverter a ordem do ciclo vital. Então, Uhum, ela traz lá no filme essa verbalização, né, do sentimento de culpa intenso, como se ela não tivesse protegido, né, a filha para aquele momento. uhum, E aí, pelos estudos também é colocado que quanto mais novo for a criança no ciclo de vida, maior é esse grau de estresse. Então, para nós terapeutas, a gente precisa entender muito essa questão de quem era essa menina, como que eles lidam, como que é o período do tempo, para ressignificar, né? E talvez aquilo ali que ela já ter perdido uma também trouxe para ela uma força maior para lutar e que essa viva, né? Ela trouxe uma força talvez maior para ela, para isso aí, de que essa aí ela não queria perder de forma alguma. É porque quando um filho perde a mãe, uma filha perde a mãe, ela se torna órfã. Ela tem um título, ela tem um nome. Eu sou órfã de mãe. Mas quando a mãe perde uma filha ou um filho, não tem um nome para dar, não tem um título. Eu sou o quê? Eu sou ex-mãe, eu sou. Não tem o nome. E por causa disso, mãe que perde filha ou filho é considerado perda irreparável. Uhum, Né? O instituto que trabalha com perdas irreparáveis discute bem isso, né? Quem é que morre, na verdade? Quem é que morre? É quem morreu? Não. É quem está vivo é que sofre. Porque a morte é a morte na consciência. Quando a gente trata luto nas rupturas amorosas, a maior dor do luto nas rupturas amorosas é presenciar a própria morte na consciência do outro. Então, nunca mais existirei na consciência do outro. uhum, Então, a dor de quem está vivo é isso. Eu nunca mais existirei na consciência do outro. Quem está vivo vai lembrar sempre, mas quem se foi não tem lembrança, não tem memória, né? E a dor está justamente aí. Eu não existo na consciência do outro. Isso vale para rupturas amorosas, isso vale para rupturas de luto por morte também, e ou até principalmente. A lógica natural seria os filhos sepultarem os pais, o ciclo da vida, né? E não os pais sepultarem os filhos. Por isso a dor da mãe quando perde
um filho, ela carrega isso para a vida. É um luto muito difícil de ser elaborado, muito difícil de ser tratado, porque não faz muito sentido, né? Essa partida precoce. E tem ainda o caso e vale para esse filme também, é quando a criança nasce com o legado de substituir a outra que se foi. Muito comum em pais que perdem filhos e desejam outro filho. Em alguns casos, esse outro filho nasce para substituir aquele. Então, é um filho que nasce sem identidade, sem permissão de ser. E aí cabe a nós, terapeutas, pensarmos e tomarmos certo cuidado na hora de lidar com isso, com luto de perdas, para que o casal não tenha o desejo de outro filho para ocupar o lugar daquele. Filho que nasce para ocupar lugar de outro é um filho que nasce sem identidade, sem permissão de viver. Ele vai ter que viver a vida que o outro não viveu. E isso é muito forte quando essa criança cresce e se torna adulta sem permissão de viver e não sabe por quê. E aí a gente tem Agora, que... no filme, a gente percebe assim que ela, quando a gente coloca ali daquelas tarefas, né, no processo de luto, que o terapeuta tem que ficar atento para ver em que etapa o cliente está, aparentemente, pelo fato dela mostrar, apresentar para a filha que nasceu, a irmã, traz uma perspectiva de que ela está dando espaço para as duas, né? Assim, reconhecendo Sim, que uma existiu e que veio uma segunda. essa é a permissão de ser, que é E de uma dado, né? elaboração também, né? De uma etapa de elaboração, né? Sim. De reconhecer que a outra não está mais presente e que tem uma que nasceu. Uhum. Sim. Tem que manter a identidade da que nasceu. Uhum, A que nasceu, ela não pode carregar o legado de ser substituta. Porque o que a gente vê no filme? A mãe encontra sentido nessa criança que está nascendo. E ela faz o paralelo da que ela perdeu. Então, eu perdi uma, eu tenho culpa que eu perdi aquela, eu vou ter essa agora e eu não posso carregar a mesma culpa. Daí a quantidade de energia que ela coloca na sim. sobrevivência, né? Mas trazendo isso para a vida comum, mais para além do filme, o que a gente sabe é que, às vezes, algumas mães ou pais vão colocar todo o sentido de vida na pessoa, no novo filho. Alguém quer Tá fazer errado, alguma colocação? Quer tá trazer errado algo? colocar sentido? Não, não tá. Principalmente o momento. O momento exigiu que fosse. O cuidado é até quando isso deve ser. Até quando eu devo manter isso. Porque o que pode acontecer é os filhos ficarem adultos e se tornarem adultos aprisionados a esse sentimento materno. Alguém quer falar alguma coisa, fazer alguma colocação até aqui? Então, aí a gente vê, né, uma etapa lá que ela tem que enfrentar várias questões, tirar a água do container, abrir lá para ela sair, e ela buscando uma solução para isso tudo durante todo o momento. E aí ela vivencia um momento que já não dá mais para ficar ali, já não cabia mais ela, né? Então, traz essa reflexão, até quando a gente fica em algum lugar, quando que a gente tem que sair, quando já não cabe. E aí ela faz o plano ali de montar algo para ela boiar, para a criança boiar também. E aí é o que Evanildo coloca, né, na fala dele, que quando tudo parecia o fim, ela vê uma luz, ela vê uma possibilidade, ao mesmo tempo de um novo recomeço, né? Então, quando parece também uma morte, é ao mesmo tempo o reencontro com a vida.
E aí, o meu questionamento, a minha dúvida, né, o que eu quero colocar para vocês, para a gente conversar e refletir, é se vocês pensam que ela vai realmente agora viver, o que que vocês sentiram, né, e tiraram do filme perante a isso aí. Eu tenho uma reflexão do container muito interessante. Eu acho interessante. A reflexão é minha, mas eu também acho interessante. É o seguinte: há situações em que o container representa um ambiente de aprisionamento, um ambiente de dor, de sofrimento e de ausência de recursos para prosseguir. É o container. Esse Uhum. container pode representar um ambiente familiar também sem recursos, sem perspectivas, sem possibilidades, e que é possível, nesse mesmo lugar sem perspectiva, criar perspectiva. Mas vai chegar um momento que o container vai afundar, que aquele lugar não vai mais existir como o ambiente de sobrevivência. Tem o mar, mas não vai dar para sobreviver no mar, né? E aí é que entra na vida dela a perspectiva de construir um novo container. E o novo container é o bot. Uhum. E ela vai construir para ela e para a filha. Se o container representar uma família que está afundando, uma família que está naufragando, o que que os integrantes dessa família podem fazer para sair desse naufrágio e enfrentar o desconhecido para encontrar com a vida? Aí tem lá o bote salva-vidas que ela vai construir para o bebê e ela vai tentar sobreviver com o bebê, construindo a possibilidade. Acho muito legal a parte do filme que tem a corda que ligava o cordão, vamos tratar de cordão, o cordão que ainda ligava a mãe à filha. E foi esse cordão que fez com é, que ela fosse encontrada. Ela manteve, quando ela, quando ela viu que não dava, ela vou amarrar isso aqui, porque caso eu seja encontrado, alguém vai me encontrar. Caso o bebê desapareça, alguém vai encontrar. Nós dois estamos ligados, e aí eu trago o conceito de simbiose. Nós dois estamos simbiotizados de tal forma que não dá para separar um do outro. Uhum. O sentido dela estava na filha, né? A gente vê a todo É, momento isso. isso, né? Né? E fechando aqui, é, no contexto de terapia familiar, vamos encontrar alguns containers afundando e algumas pessoas dentro tentando sobreviver. E o container vai afundar. Como vou sobreviver quando não tiver mais oxigênio para respirar? E buscando não um recurso para fora, para o externo, não uma solução, mas É porque ela poderia ter se entregado à morte dentro do container, né? uhum, Eu fiquei pensando sobre, quando você fala do container, né, e todos os recursos, né, que eles estavam lá e achar e construir esse bote, eu fiquei pensando na metamorfose, né, da borboleta ali, da lagarta, né? Então parece que esse container funcionou como um casulo, né? Onde que ela fez tantas transformações, né? Buscou tantos recursos nela mesma e saiu de lá de um outro jeito, né? Não mais uma lagarta, né? Mas uma borboleta, né? Querendo Hum. viver e, e não só ela, né? Mas com a filha também. Então, ali uma transformação de vida ali. Eu fico, né, pensando aí nessa metáfora aí do casulo aí nesse container e a transformação. E adicionando ao casulo, mesmo que o container se afunde, naufrague, é possível continuar vivendo sem ele.
Sim. E quantas vezes a gente Borboleta não precisa. precisa mais de casulo, né? Hum? Borboleta não precisa mais de Não, casulo. Ah, já não. saiu. Quando É. adquirir as asas, né, Soraya? E ela não pode ser ajudada. Uhum. Uhum. Para que sobreviva, né? Para que É porque viva, senão né? Para que senão voe. atrofia as asas. É, as Uhum. asas atrofiam. Mas pensando a ideia do final que você traz Uhum. aqui para nós, o que mais me chamou a atenção é isso. O fim não era o fim, Uhum. o fim era o recomeço. Aí, numa sessão de terapia, às vezes, né, não poucas, o cliente só enxerga o fim. Ele não consegue enxergar a vida. Ele chega num momento que todos os recursos esgotam. Então, há vida fora do container, há vida em outro lugar, há possibilidade de vida de um jeito diferente. Vamos fazer um lote. E aí eu queria entender de vocês, porque eu perguntei em várias pessoas sobre isso, se na visão de quem assistiu o filme, ela foi resistente ou ela foi resiliente, né? Ou vocês veem que ela vai desenvolver essa resiliência, porque o resistente ele segura as pontas, aguenta os desafios, a pressão, mas o resiliente também segura as pontas, mas sempre aprende algo a mais com a dificuldade que enfrenta. Quem está aqui, o que é que vocês acham? Ela foi resiliente ou ela foi resistente? Ou ela vai desenvolver essa resiliência perante o que vocês percebem do filme? Eu penso que ela foi resistente até certo ponto. Uhum. Quando ela percebeu que precisava de algo Tá, mais, mãe. ela foi. Tá acesa a luz lá pra você? Tá, né, mãe? Quando ela precisou de algo mais, ela sai do lugar da resistência e vai para a resiliência. Quando é que ela fica resiliente? Quando todos os recursos esgotam. Aí ela precisa de encontrar, de uma outra forma, a perpetuação da vida. O resiliente vai ser aquele que chega ao seu limite máximo da resistência. E ele faz daquele limite máximo a oportunidade de se recompor, de se refazer, de se reconstruir. Uhum. Aí ela consegue. A resiliência dela está justamente em ter a consciência de que os limites chegou ao máximo da resistência. Eu escrevi algo essa semana e para falar sobre como ser resiliente, eu trouxe como exemplo aquela brincadeira do cabo de guerra. De um lado tem um que puxa, do outro lado, em sentido contrário, também puxa, a corda estica, chega no máximo da resistência da corda, ela vai quebrar. Alguém precisa ser mais resiliente do que o outro para vencer. Cabo de guerra, alguém vai perder ou a brincadeira vai ficar em empate. Mas para a brincadeira empatar, a corda tem que chegar ao seu Mas da deixa essas a portas resistência. abertas. Toda vez que eu venho aqui, eu fecho. Será que a gente pode acrescentar uma palavra também? Ela foi perseverante. Ela perseverou, A perseverança está junto. né? Sim. Não, É esse porque aqui às vezes a feito. gente persevera só na dor e não traz a mudança. Porque a resiliência é a perspectiva da mudança. É, Ela foi perseverante. Ela foi ela foi resistente, ela perseverante. foi também resiliente. É a minha reunião, mãe. Uhum. Sim. O Evanildo aqui. Mas eu acho que ainda ela foi resiliente, mas não para voltar ao estado natural anterior, né, que a palavra nos remete, mas Não, mesmo uma transformação, né? A resiliência
né, esses recursos internos que ela teve, ela acho que saiu mais forte né, desse estado anterior dela. É porque a resiliência vai trazer a ideia da ressignificação. Uhum, Ela não quebra, ela mantém a essência e ela ressignifica. A uhum. ideia do bambu voltar para o lugar de onde ele estava é a ideia de ressignificar. Assim, eu consigo enxergar que mesmo que chegou ao extremo, mas desse extremo eu consigo ressignificar. Eu Perseverante, penso, resistente e resiliente. Interessante. e acho que quando ela dá aquele lugar de falar para outra que nasce, da que perdeu, ela já começa a mostrar o que é que ela aprendeu com aquela história, o que é que ela está ressignificando. Então, Uhum. eu também acho que ela está desenvolvendo a resiliência ali. Quando ela consegue entender também, né, na ligação do esposo, que ele fala que não vai conseguir ir, que ela tem que continuar, eu acho que também ela consegue trazer essa perspectiva da resiliência. Eu queria ouvir de vocês agora também o que é que vocês tiraram de mensagem, o que é que vocês aprenderam, né? Assim, para mim foi um filme muito significativo. Eu, particularmente, quando eu assisti, eu estava vivenciando um momento aqui na minha casa de aparecer um rato, eu tenho um pavor de rato. Eu falei assim, gente, se aquela mulher aguenta isso, eu vou resolver essa história. Aí eu comprei veneno, comprei cola, chamei a amiga, eu dei um jeito, mas eu enfrentei. Então, assim, para mim foi muito, potencializou muito em mim esse lugar de que eu consigo enfrentar, resolver, dar conta. E para vocês? E eu fiquei pensando, para minha vida pessoal, assim, que talvez a gente tenha, né, eu tenha mais uma tendência de olhar para o mar, né, para o oceano e não olhar para o meu container, né, enquanto ele ainda não tinha afundado. Os recursos que tinha lá, né, ela pegou aqueles cabos lá, fio de acho que é microfone de ouvido, né, para fazer uma rede, para pescar. Ela usou os potinhos para colocar a mensagem, né, para o socorro. Então, assim, fiquei pensando muito nisso, assim, de mudar o olhar, né? A gente tem a tendência de olhar só para a tempestade, para aquilo que é difícil, né? E de olhar que recursos que de repente eu tenho e não estou conseguindo enxergar, né? Ô, Nami, outra questão que fica para mim assim é que daqueles clientes ou de algum com a gente também mesmo, né, que fala assim, eu estou procurando um emprego, foi tal, eu coloquei 3 currículos, né? Ela buscou várias possibilidades, tentou, né? Utiliza espelho, ela tenta de tantas formas ali sair, buscar alguma solução que também é muito significativo. Ela não se acomoda, né, com a dificuldade. Quer partilhar, Soraya, a mensagem que o filme te deixa, como foi para você? Para mim foi essa transformação, essa força, e eu até notei aqui, né, quando tirar da fraqueza a força, Uhum. né? E Também gosto disso. que você falou, né, Vanildo? Tirar da fraqueza a força. E a Bíblia fala para a gente assim, né? Quando Uhum. eu sou fraco, aí que eu sou forte, né? Uhum. Então, às vezes a gente pensa, né? Nossa, eu não estou vendo saída, mas aí aquilo te dá força para você é, é, resistir, persistir, né? Perseverar, né? E ter resiliência para transformar. Mesmo às vezes a gente não sabendo o que que vai dar lá no final, né? Mas a gente vai. Exato.
Gente, O que vai então dar já no final, o que vai dar no final a gente nunca vai saber. É, E se a gente ficar pensando no que vai dar no final, a gente não vai ter movimento de mudança. eu prefiro ver o copo meio cheio. Ah, concordo. Eu prefiro achar que vai dar bom. Então, o que eu tinha me proposto a conversar com vocês foi sobre essas cenas, essa parte, né, do filme, trazer um pouco desse contexto. Foi muito gostoso estar com vocês, né? Eu baseei nesses dois livros aí para pensar um pouco na perspectiva do luto que ela traz lá no filme. E estou à disposição tanto para algum comentário, algum fechamento. Agradeço Ivanildo, Mara, Soraya pelo convite. E a TF Minas parabeniza Tatiane Mendes pela forma brilhante com que conduziu a discussão desse filme. Parabéns. Eu que Parabéns, tá? agradeço. Foi ótimo. Muito obrigada, gente. Foi ótimo esse momento com vocês, viu? Segue aqui meus Parabéns, contatos, parabéns, viu? Tati, Evanildo, parabéns, viu? Uma discussão bem legal, né? E fez de um tema, ai, tão deprimente, algo bacana, né? Assim, fluiu, o conteúdo aí fluiu, de algo que a princípio seria, traria tanta coisa, tanta dor e tanta coisa, e Uhum. despertou muitas coisas aqui, tá bom? Ótimo. Excelente, parabéns pela iniciativa. Obrigada, viu, Obrigado. Ana? Você também está aí na diretoria. Muito obrigada pelo convite. Ô, gracinha, sempre. Ó, Então, parabéns, viu, Tati? Parabéns, Evanildo. Foi muito bom. Não, eu estou com a câmera desligada, mas participei aqui o tempo todo, assisti tudo, do começo ao fim. Foi muito boa essas reflexões. Muito obrigada, viu? Obrigada a vocês. Tati, Evanildo, foi ótimo. Tati, te deixar um recado aqui. A Can não conseguiu entrar pelo dela, então nós estamos fazendo uma retransmissão pelo meu. Estamos as duas aqui para poder te prestigiar, que foi excelente, como sempre. Eu já tinha escutado o Evanildo falar antes, foi ótimo também rever ele novamente. Obrigado. Obrigada, viu, Lu? Muito obrigada. Feliz vocês estarem aqui comigo. Eu acho que Mara, talvez, por ela ter gravado, ela talvez deixe salvo, né, Evanildo? Ela falou que já estava gravando, então é só encerrar mesmo aqui a mas transmissão. Pelo que eu encerrando, entendi, já vai. mas encerrando, fica gravado, Evanildo, sem ter que fazer nada? Porque ela deu Olha, autorização para vocês, aí quem sabe se tem que fazer alguma coisa. bom, eu não tenho aqui aqui eu não consigo ver, né? Na Uhum. minha tela não dá para ver. Mas o que ela me disse é que estava gravando e que ao final bastasse encerrar. Ah, tá. Então, Então, vou Agora, tentar encerrada aqui. Muito uhum, obrigada, pessoal. Estou à disposição. E aí, se eu conseguir deixar salvo alguma coisa que eu estou passando para vocês também, tá? ótimo. obrigada a todos, né? TF agradece e agora em março, né, teremos o curso com a professora Carolina Nogueira, né, sobre as relações amorosas. Então, né, façam suas inscrições, tá? Vai ser muito bom. Obrigada a todos. Tchau, tchau, pessoal. Boa Tchau. noite. Obrigado, gente. Boa noite. Boa Até noite. a próxima. Se Deus quiser. Até.